parte na apostila que vai falar sobre esse assunto da pressão arterial e o HGV. Hoje nós vamos falar da depressão e o transtorno bipolar, tá? Por quê? Começou a competição. Por quê, gente? A depressão, embora muitas pessoas achem, né, que é uma coisa assim, que a gente não deve dar muita importância, ela mata, gente, 10 mil pessoas ali por ano no Brasil. Tá? Então, 10 mil pessoas morrem aqui no Brasil por conta da depressão. Tá? Então, assim, a depressão é uma doença que ela afeta o comportamento humano. Né? Então, a pessoa ela fica mais isolada, né? Ela não tem mais vontade de... As coisas que antes ela fazia ali por prazer, que seja uma comemoração em família, que sejam estudar, que sejam trabalhar, isso perde a validade para a pessoa que tem a depressão, né? A tendência dela é se isolar, ela não quer mais tomar banho. Tem gente que tem depressão, às vezes para de comer, às vezes ela come demais, né? Então, esses são dos sintomas que a pessoa que tem depressão apresenta, tá? Então, assim, estudos mostram que o cérebro da pessoa que tem a depressão apresenta alterações químicas, especificamente nos neurotransmissores, tá? Substâncias que transmitem impulsos nervosos aqui entre os nossos neurônios. Oi, Juliana! Então, buscando aí uma causa para a depressão, os estudos apontam para uma grande incógnita. Será que o comportamento alterado é que modifica os neurotransmissores? Então, assim, a gente se pergunta, será que o comportamento alterado da pessoa que tem a depressão prejudica os neurotransmissores ou são os neurotransmissores que prejudicam o comportamento da pessoa que tem depressão? Que é a parte dos neurotransmissores, né? Então, assim, independente dessa resposta, se for um ou se for outro, né? A depressão precisa ter um amparo, gente, psicológico e um amparo medicamentoso, tá? Então, a pessoa que tem a depressão, ela tem que buscar tratamento psicológico e tratamento medicamentoso. Qual que é o médico que trata da depressão? Psiquiatra, tá? Mariana, a filha lá do velho que eu cuido dele, ela está com depressão. Por quê? Nossa, ela assim, o filho dela teve que fazer uma cirurgia, né? Aí quando foi no sábado ele fez a cirurgia, na segunda a velhinha caiu, mas não machucou não. E acho que abalou alguma coisa, então ela está assim, sabe? Ela foi no médico, o médico falou que ela está com depressão já faz um tempinho já. Mas ela anda assim tão nervosa, passa pra gente, sabe? Passa mesmo. Nossa, e eu... Então, mais de 19% da população sofre com depressão, tá? Da população do mundo. Então, mais que 19% da população do mundo inteiro ali sofre com depressão. Então, é um número bastante expressivo. Então, na Organização Mundial da Saúde, nesse ano que nós estamos, gente, 2020, a depressão passa a ser a segunda causa maior de doença que mata, tá? A segunda causa, tá? Nesse ano de 2020. Dê aí para a professora na apostila essa parte que fala disso. Ele fala, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que, em 2020, a depressão passe a ser a segunda causa de morte mundial por doença. Tá? Então, no ano que nós estamos, ela é a segunda causa que mais mata no mundo. Então, mas a depressão mata, né? Porque a pessoa se mata, né? Sim, a professora até vai passar um vídeo para vocês. Por quê, gente? A pessoa que tem depressão, ela assim, ela acha que ela tem um problema que ela não consegue resolver, ela não vê solução para isso. Né? Então, a única solução que ela vê nessa depressão é ela tirar a própria vida. A pessoa que tem depressão, ela não pensa
fechando, se ela tem filhos, marido, parentes. Ela só pensa em resolver esse problema que atormenta ela, né? Então, assim, a causa do suicídio, tá? É uma solução, é uma porta que a pessoa que tem depressão vê para aquele problema que ela acha que ela tem, tá? Por isso ela tem que ter esse tratamento psicológico, fazer a psicoterapia e tomar medicamentos, tá? Fazer esse acompanhamento sempre. Aí a gente tem os principais sintomas da depressão. Ela se apresenta muito irritada, né? Ela é muito ansiosa, ela tem aquela angústia, né? A pessoa fala que ela tem ansiedade, aquela angústia, uma coisa assim no peito que fica incomodando ela, tá? Ela tem fadiga excessiva, desânimo, necessidade de maior empenho para fazer as tarefas do dia a dia. Por quê? Igual eu falei, ela se desinteressa para essas atividades do dia a dia, tá? Então, para ela deixa tudo. A casa fica bagunçada, fica sem limpar, ela não toma mais banho, ela não socializa com mais ninguém, ela fica isolada, tá? Por causa dessa ansiedade, desse aperto que ela tem de achar que tem um problema que ela não consegue resolver, tá? Capacidade afetada em sentir alegria ou prazer, que antes ela considerava importante, que é o mesmo que eu chamar, por exemplo, vamos na minha festa de aniversário, tá? E a pessoa, não vou, porque para ela não sente mais prazer, não é mais legal ela estar indo. Desinteresse ou falta de motivação frente a estímulos, ela tem falta de vontade. Essa ideia do suicídio, gente, é o tempo inteiro, ela fica, a única coisa que a pessoa que tem depressão ali, que não busca tratamento, está numa fase mais avançada, pensa é formas de se matar. Ela fica o tempo inteiro pensando em formas de como ela vai se matar. Porque a saída que ela tem para isso é o suicídio, tá? Apresenta sentimentos ali como ela é desespero, abandono, ela sente um vazio, tá? Oi? Aí tem gente que chega a falar que uma pessoa tem depressão, uma pessoa que não tem dor no coração, não é nada. Não é, Maria. A pessoa que tem depressão, ela precisa de ajuda. Não crítica, né? Não crítica. Ideias frequentes de pessimismo, culpa, baixa autoestima, impressão de que a vida não tem sentido, né? Sentimento de que ela é inútil, então minha vida não tem mais sentido, eu não tenho mais força para viver, nada mais me interessa, não tem nada que faça eu me sentir feliz, né? Eu não tenho essa motivação que a gente tem, né? Vocês não têm uma motivação de pensar em objetivos para a vida de vocês, em querer fazer as coisas? Então, a pessoa que tem depressão, ela já não sente mais isso, não é mais uma coisa que ela sente. Interpretação equivocada ou negativa da realidade, ela sempre vai ver o mundo de uma forma negativa, de uma forma depressiva. Ela não vê nada de positivo, nada que acontece na vida dela, ou qualquer coisa que você conversar com ela, ela sempre vai ver um lado negativo, tá? Ela também tem a dificuldade de se concentrar, tem um raciocínio mais lento, ela perde ali o desempenho sexual, a libido, tá? A pessoa que tem depressão, ela não tem mais interesse nisso também. Alterações de sono, ela pode apresentar dificuldade para dormir, ter sono interrompido, ou ela dorme demais, ou ela dorme de menos, é o mesmo caso da alimentação. Ou ela come muito, ou ela não come nada, tá? Tem pessoas que têm depressão, eu tenho um exemplo típico na minha família, que ela emagreceu 16 quilos, questão, por conta da depressão, né? Então, assim, fica mesmo sem comer, chora o tempo inteiro, se isola e não acha uma saída para aquilo, né? Assim, a depressão, ela pode ser causada, pessoal, por isso que ela tem que buscar uma ajuda psicológica, porque há coisas que o ser humano não consegue resolver na parte de conflitos. Por exemplo, uma separação, para uma pessoa pode ser tudo bem, mas para outra, ela pode não conseguir lidar com isso. A morte de um ente querido, por exemplo, algumas pessoas, não é que ninguém que não vai sofrer, mas algumas pessoas, a gente fica um tempo triste, a gente chora, mas a gente talvez consiga lidar com isso de uma melhor maneira,
e a outra pessoa não. Então isso pode ser também uma causa para ele entrar em depressão. Tá? Então existem N coisas que pode fazer a pessoa entrar em conflito com ela mesma por uma coisa que ela não consegue resolver e ela fica depressiva. Tá? Presença de sintomas físicos, ela pode ter má digestão, azia, diarreia, dor de barriga, dor de cabeça, dor no corpo, sensação de pressão no peito, que é isso que eles falam, que tem um negócio no peito, né? Que incomoda eles. Hã? Uma angústia, assim. Quem tem depressão fala, oi? Fadiga também, né? Fadiga também. Então, esses são os sintomas físicos. Existem os sintomas psicológicos e existem os sintomas físicos da depressão, tá? Deixa eu só colocar para vocês aqui. Você sabia que a organização pode ser uma carreira muito lucrativa? Ficou interessada? Então continua com a gente mais um minutinho. A profissão de personal. E uma outra coisa que a professora fala muito é que as pessoas também, elas tendem a confundir depressão com tristeza. Depressão não é tristeza, gente. Por que os adolescentes, hoje em dia, eles tendem essa tendência da depressão? Todos nós que já fomos adolescentes. Porque eles confundem tristeza e decepção com depressão. Porque, gente, o ser humano tem que aprender a lidar com decepções, a lidar com tristezas. Né? Vamos supor, ser mandado embora do trabalho, o término de um relacionamento, a morte de um parente, ou decepções cotidianas, ou críticas que a gente sofre. Então, eu fico triste, né, por conta disso, e consigo lidar com a situação. Os adolescentes, eles são mais fracos para isso, né? Por exemplo, o meu primeiro namorado, então eu acho que a minha vida vai acabar ali, que nunca mais vou conseguir ninguém, aí já acho que eu sou feio, aí já acho aquilo. Então, por isso se torna mais difícil o adolescente lidar com essas coisas de decepção e de tristeza, enquanto nós que já somos mais maduros, né, conseguimos lidar melhor. Hoje em dia, se a gente sofrer um término de um relacionamento, não vai ter o impacto que tinha lá na adolescência, não é? A gente não vai saber lidar muito melhor hoje? Você batia uma com frequência e começou a ser precoce. Então, você parou de fazer isso por um tempo e pensou, pronto. Depressão não é só tristeza. A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. Ela pode ser confundida com tristeza no primeiro momento, um sentimento comum que faz parte da vida de qualquer um de nós. Mas diferente da depressão, a tristeza é passageira. Você pode ficar 2 ou 3 dias desanimado, mas com certeza vai passar. Na depressão, a evolução não é tão simples assim. Quando uma pessoa está deprimida, várias áreas da vida são afetadas, não só o humor. São sinais que podem ser completamente opostos, mas se caracterizam pela intensidade. A pessoa pode ter falta de apetite ou fome exagerada, insônia ou sono excessivo, ganho ou perda de peso. Além disso, é comum sentir ansiedade, irritabilidade, falta de libido e principalmente um forte sentimento de desesperança que nos extremos pode levar a pensamentos suicidas. Se você conhece uma pessoa que apresenta esses sintomas, converse com ela e a incentive a buscar ajuda. Se você mesmo estiver se sentindo assim, reúna forças e procure um especialista, porque existe tratamento. Muitas vezes o tratamento psicoterápico pode ser suficiente, mas em alguns casos, além da terapia, pode ser necessário o uso de antidepressivos.
Não tenha medo dessas drogas. Elas podem ser fundamentais para o sucesso do tratamento, mas é preciso paciência. Esses medicamentos são eficazes, mas levam algumas semanas para fazer efeito. Lembre-se, depressão não é frescura nem sinal de fraqueza. Frases como vai passar não ajudam o paciente com depressão. Trata-se de uma doença. É como se você dissesse, você tem que reagir para um hipertenso e esperar que por vontade própria ele pudesse fazer a pressão arterial se normalizar. Na verdade, esse tipo de atitude só vai fazer o paciente se sentir pior. Acolhimento. Essa é a palavra-chave para ajudar alguém com depressão. Você batia uma com frequência e começou a ser precoce. Ó, deixa eu só colocar mais esse da depressão. Você batia uma com frequência e começou a ser precoce. Então, você parou de fazer isso por um tempo e pensou: olá, pessoal do YouTube. O assunto hoje é a resposta a uma mensagem que a Natália Almeida me enviou, dizendo o seguinte: Drauzio, você poderia fazer um vídeo sobre depressão na adolescência e etc? Olha, depressão é um termo muito mal compreendido. Porque você briga com o namorado, fala, eu estou deprimida, briguei com o meu namorado. Você não está deprimido, você está chateado, está triste. A depressão é um quadro muito característico, que é a tristeza que não tem fim, que não acaba nunca mais. E não é só a tristeza. A depressão vem acompanhada de outros sintomas. Ela interfere com o sono. Tem gente que tem insônia quando está deprimido. Outros dormem demais nesse tipo de situação. Há o que a gente chama de síndrome amotivacional, que quer dizer o quê? Você não encontra razão para nada. Para que eu vou sair? Para que eu vou me vestir? Por que eu vou fazer a barba? Por que razão eu vou me pintar, passar batom? Parece que nada na vida vale a pena. Depressão é uma doença grave. A depressão verdadeira mesmo é uma doença grave que evolui com sintomas e esses quadros vão piorando. Quadros depressivos podem, em fases finais, levar à morte, porque a pessoa para de se alimentar, perde totalmente o interesse em lutar pela vida. A depressão pode atacar em qualquer faixa etária. Existem quadros depressivos na infância, existem quadros depressivos na adolescência e quadros na vida adulta e na velhice também. É lógico que as fases da vida em que ocorrem grandes transformações são aquelas em que a depressão pega mais forte. Na passagem da infância para a adolescência, por exemplo, a adolescência é uma fase muito crítica para quadros depressivos. A depressão que acompanha muitas mulheres na fase de menopausa, por exemplo. E na velhice, aquela pessoa de idade, aquele senhor, aquela senhora que de repente perde o interesse em continuar vivo, perde o apetite, não se alimenta e o quadro vai piorando. Quando você convive com uma pessoa depressiva, precisa muito cuidado no tratamento, porque a tendência dos parentes, das pessoas ligadas a ela, o que é? É dizer, não, você tem que reagir, olha, tem aniversário de fulano, levanta e vamos. A última coisa que uma pessoa deprimida quer é ir ao aniversário, é encontrar os amigos, porque ele, quieto na casa dele, ainda consegue segurar o quadro, mas quando ele se expõe socialmente, fica muito mais difícil. Depressão precisa de diagnóstico e tratamento. Tratamento o que é? Existem os tratamentos medicamentosos e os tratamentos que envolvem a parte psicológica. Hoje não se faz mais essa divisão. Hoje a tendência dos psiquiatras é juntar os dois tratamentos. E aqui eu aproveito para responder a pergunta, para responder a sugestão da Isadora Troian, que diz, seria interessante alertar sobre o uso consciente de antidepressivos. A Isadora toca um ponto importante, porque os antidepressivos têm um papel fundamental nos quadros de depressão. Muitas vezes, a pessoa 2, 3 semanas depois de tomar os medicamentos já muda completamente o comportamento, a visão do mundo, o interesse pelas coisas comuns da vida. Agora, o que acontece hoje é que a menor tristeza, os médicos costumam receitar antidepressivos.
Quem mais receita antidepressivo não são os psiquiatras. É o ortopedista que receita, é o clínico geral, é o ginecologista. Então existe um consumo exagerado de medicamentos antidepressivos. Brigou com o namorado, toma antidepressivo. Perdeu um amigo, toma antidepressivo. A vida tem fases tristes e a gente tem que enfrentar essas fases. Fazem parte do cotidiano. Os antidepressivos têm que ser usados com muito critério, por pessoas habituadas a lidar com eles. E eles têm uma característica que é praticamente comum a todos. Eles levam algum tempo para agir. Esse tempo vai de quando? No mínimo 2, 3, 4 semanas. E isso é um problema, porque a pessoa começa a tomar o remédio, começa a ter os efeitos colaterais e não vê benefício nenhum. Já estou tomando há 2 semanas, não melhorei, e para de tomar. Normalmente, sempre os médicos têm que esclarecer, dizer, olha, você precisa tomar isso umas 3 ou 4 semanas para começar a ver se o efeito vai ser favorável no seu caso. E também, depois que você vem fazendo um tratamento antidepressivo por algum tempo, não pare os remédios imediatamente. Eles têm que ser retirados escalonadamente, as doses têm que ser diminuídas, devagar, até suspender completamente a droga. Tá bem? E eu queria aproveitar aqui e fazer um comentário sobre essa sugestão da Isadora, que ela termina pondo um parênteses e um ponto e vírgula. Toda vez que eu acho que estou começando a entender os signos da internet, me deparo como esse. Ponto e vírgula, parênteses. Não sei o que quer dizer, Isadora. Uma risadinha é uma piscadinha. É uma risadinha e uma piscadinha. Oxe, cadê a câmera daqui? Ó, pessoal, então, né, quem tem a depressão é um assunto bem sério, que tem que ser levado a sério. Às vezes a pessoa vai querer suspender ali o tratamento, né, medicamentoso, porque viu que melhorou um pouco, daí para de tomar. Só que isso vai piorando o quadro da pessoa que tem depressão. Tá? Ela não deve fazer isso. Ela tem que ir retornando e tirando os medicamentos aos poucos. Tá? Assim, ali também temos algumas atitudes, né, que a gente pode auxiliar no tratamento da depressão, tá? Estimular a prática de atividades físicas, pessoa que tem depressão precisa praticar exercício físico, tá? Conscientizar o paciente a evitar o consumo de álcool e drogas, por quê? Gente, medicamento de depressão não combina com tratamento medicamentoso, quer dizer, com o álcool, desculpa. O álcool não combina com tratamento medicamentoso, tá? Ele corta efeito ou faz mal, pode até dar problemas graves de saúde para a pessoa se ela tomar com álcool, tá? Incentivar a participar de grupos de apoio, então ele pode participar de uma palestra, de um grupo de apoio, onde ele vai encontrar pessoas também, né, que têm quadros depressivos, que fazem uso de medicações ali, compartilhar de ideias. No convívio com o paciente, o cuidador deve estar disponível para ouvir, sempre ouvir muito o paciente, estimular, não deixar ele isolado, fazer ele praticar exercício físico, né? Ó, então, pessoal, a professora, eu não lembro se a Maria de Lourdes fez, mas um trabalho que a prof quer que vocês façam é que vocês inventem uma caixinha para um paciente que tem depressão, para ele se livrar da depressão. Uma caixinha para ele se livrar da depressão, ou uma caixinha da felicidade, gente. Tá? Ó, a prof vai pegar, acho que eu tenho uma no meu armário, só para dar um exemplo para vocês. Mas porque eu não gosto muito de dar exemplo, senão vocês pegam e copiam o exemplo. A professora quer criatividade. O que faz uma pessoa que tem depressão se sentir feliz? O que eu posso colocar nessa caixinha para ela se sentir feliz? Difícil, Mariana, porque eu já tive depressão nada. Ó, mas o que foi?
prestando atenção, tá? Mas a professora depois vai dar um exemplo concreto para vocês verem, tá? Isso, uma caixinha, você vai colocar algumas coisas lá dentro. Mas depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Então todo mundo entendeu? Quais são os sintomas da depressão? Tristeza, ansiedade, angústia, desânimo, fadiga, o que mais? Isso, ideia de suicídio o tempo todo, irritabilidade, alterações de humor, isolamento, desinteresse, porque isso cai na prova, tá? Quais são os sintomas da pessoa que tem depressão? Tá bom? E agora a gente vai falar do transtorno bipolar. Muitas pessoas acham que o transtorno bipolar se resume apenas em alterações de humor, quando existe uma coisa muito maior. Porque se a pessoa tem apenas alterações de humor, ela não é bipolar. Porque todos nós, seres humanos, temos alterações de humor. Não é mesmo? Então o transtorno bipolar só é caracterizado bipolar quando ele vem acompanhado de outros sintomas. E não apenas quando ele tem alterações de humor. Tá? Qual que é a pergunta da depressão mesmo que a senhora falou? Oi? A depressão mesmo causa Sintomas. Tá aí na apostila, André. Ela está sofrendo Tá. André, quando vem fazer a prova, tem que se concentrar. Não pode ficar toda hora falando. Você tem que ficar concentrada, olhando para a prova e pensando legalmente. Então, acho que é preciso para elas. Não. Não vai ser nem eu lá na frente. Transtorno, gente, vamos ver se prova que vai ser só no que vem, tá? Transtorno bipolar. Vamos prestar atenção, porque daí ajuda na prova. Mas tem bipolaridade que é assim da pessoa ser bipolar. Não, porque a pessoa é bipolar, né? Porque a pessoa é falsa, né? Tem que escutar isso. Que a pessoa é o quê? A pessoa bipolar, né? Uma pessoa falsa. A gente fala, né? Não é assim, eu não vou indicar que ela é falsa. Bipolar, a gente fala, a pessoa é bipolar, né? Ó, gente, então vamos lá. Quais são os sintomas de uma pessoa bipolar? O clássico, que se você tiver só alteração de humor, você não é bipolar, tá? Alteração de humor. Aí tem ali pressão na fala ou fala exaltada. Que é o quê? A pessoa, ela fala, então ela fala muita coisa, ela num ritmo assim muito acelerado, ela fica exaltada, conversando com você, daí ela já fala muito alto, daí ela fala muito rápido, então isso que é pressão na fala ou fala exaltada, tá? Ela tem também esses episódios de mania, que envolvem essa parte da pressão na fala e fala exaltada, tá? Também com excesso de atividades. Que é o que? A pessoa que tem o transtorno bipolar, além dela ter essa pressão na fala, as alterações de humor, ela tem essa aceleração de pensamento e os excessos de atividades, quer dizer assim, a pessoa que tem o transtorno bipolar, ela não consegue terminar a atividade e ela quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, vamos supor, a pessoa que tem o transtorno bipolar, ela está limpando a casa, lavando uma louça, daí ela ouve o carro de som passando lá fora, daí ela vai lá fora, daí ela liga o rádio, daí ela volta para arrumar a cama. Então ela tem esse excesso de atividades, daí ela fala muito alto, ela fala muito rápido, ela tem o pensamento acelerado, tá? Ela tem uma autoestima inflada, ela pode achar que ela é um artista de cinema, tá? A autoestima inflada, ela pensa, pode achar que ela é muito rica, que ela é dona de muita coisa, então ela fala que, vamos supor, eu tenho uma mansão, você está vendo aquele carro ali, aquele Camaro é meu, né? Ou ela fala, professor, escolhe ali que eu vou te dar aquele, né? Então,
aceleração de pensamento, autoestima inflada, excesso de atividades. Autoestima inflada. E aceleração do pensamento. E também, gente, ela pode ter comportamentos depressivos, tá? Associado ao transtorno bipolar. Então, a pessoa que tem ali o transtorno bipolar precisa, né, ser diagnosticada pelo psiquiatra, através de todo esse histórico, que não é assim de uma hora para outra. Por isso que o transtorno bipolar não é apenas alterações de comportamento de humor, porque ele demora muito para a gente perceber que aquela pessoa pode ter algum transtorno, tá? Então, esse diagnóstico tem que ser feito ali pelo que outras pessoas podem observar que aquela pessoa esteja fazendo e num período longo, tá? Então, ela vai, por exemplo, ela tem as alterações de humor, mas começa a associar com esse negócio de falar muito rápido, falar muito alto. Aí ela começa, vamos supor, delirar, né, que ela tem posses ou que ela é uma artista de televisão, né? Então, são esses sintomas a um longo período, tá? Em que a gente começa a reparar que a pessoa pode ter um transtorno bipolar. Então, ela vai no psiquiatra, né, acompanhada de alguém, por exemplo, e relata quanto tempo que essas coisas estão acontecendo com ela. Então, gente, transtorno bipolar não é apenas alterações de humor. Ele tem que vir acompanhado desses outros sintomas, senão ele não é caracterizado transtorno bipolar, tá? Entenderam, gente? Ah, tá. Então não quer dizer só porque uma pessoa ela é... Não, só porque ela tem... Não, só porque ela tem o... Só porque ela fala uma coisa, pode daqui a pouco ver outra, ela não é nada, não pode ser caracterizada como... Não, eles têm que vir, tem que ser associado um sintoma ao outro, Maria, senão ele não é caracterizado. Ó, quer ver? Deixa eu vou colocar uma psiquiatra, eu adoro ela, doutora Maria Fernanda, falando um pouco mais para vocês, quer ver? Você batia uma com frequência e começou a ser precoce. Então, você parou de fazer isso por um tempo e pensou, pronto. Oi pessoal, eu sou a Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele faz parte dos transtornos de humor, que são os transtornos de afeto também, que são enfermidades que além de ocasionarem alteração no humor, ou seja, nos nossos sentimentos, eles também interferem na energia e no jeito da pessoa sentir, pensar ou até se comportar. O transtorno bipolar, antigamente, ele era conhecido como psicose maníaco-depressiva. E ele tem como a principal característica essa oscilação extrema do humor. E é por isso que ele é chamado de bipolar, porque ele alterna entre dois polos. O polo alto, que é o polo da mania ou da euforia, e o polo baixo, que é o polo da depressão. Diferentemente da depressão comum que a gente está habituado, que é a depressão unipolar, que ela fica só no polo baixo. Nesse período entre as oscilações das fases, muitas vezes os pacientes ficam assintomáticos, ou seja, eles não apresentam sintoma algum. As crises do transtorno bipolar, elas podem variar em termos de intensidade, ou elas podem ser leves, moderadas, já com prejuízo no trabalho ou na convivência social, e graves, onde muitas vezes elas exigem uma hospitalização, internação do paciente. Elas podem variar também em frequência, ou seja, tem pessoas que têm crise uma vez por ano, outras que têm uma por semana, e também na duração. Elas podem durar dias para alguns, a meses para outros. O transtorno bipolar, ele afeta pelo menos uma entre cada 70 pessoas, ou seja, ele tem uma prevalência alta.
E a gente tem geralmente um intervalo de 8 anos entre o primeiro episódio de depressão ou de mania que a pessoa teve e o momento em que ela foi diagnosticada ou começou o tratamento. A gente tem esse período mais longo porque os comportamentos do transtorno bipolar, eles podem se manifestar de formas diferentes. E depois a pessoa entra no período assintomático, sem sintomas, e muitas vezes não perceberam que o que ela teve lá atrás foi uma crise. Ele se manifesta tanto em homens quanto em mulheres, mas geralmente nos homens o transtorno bipolar tende a aparecer mais rápido. Ele costuma aparecer o primeiro episódio entre 15 a 25 anos. Já nas mulheres, ele costuma aparecer entre 25 a 35 anos. Quando a gente fala mania, o termo mania não significa fazer alguma coisa, algum tique que a pessoa tem. É simplesmente um termo que os médicos usam para classificar a fase de euforia do transtorno bipolar. Na mania, a gente tem uma combinação dos seguintes sintomas. Inicialmente, o que a gente vai ter, que é o principal, é um humor exaltado ou um humor eufórico da pessoa. Os pacientes em mania, eles ficam muito expansivos, desinibidos, então muitas vezes vão conversar com pessoas desconhecidas ou falar sobre assuntos que são íntimos ou constrangedores em público. Eles apresentam uma irritabilidade excessiva, eles se irritam com muita facilidade, eles estão tranquilos, mas um pequeno fator já é capaz de fazer com que eles explodam ou se alterem bruscamente. Eles ficam bastante comunicáveis, com uma comunicabilidade aumentada, mas você não consegue conversar muito. São eles que vão falar bastante, que é o que a gente fala da pressão por falar, e a gente não consegue falar muito porque eles interrompem muitas vezes falando eles. Eles têm um pensamento acelerado, então eles vão pulando de uma ideia para outra, que é o que a gente chama de fuga de ideias, que é essa mudança abrupta do pensamento. Ele começa com uma ideia e no meio do discurso ele já muda de assunto para uma coisa completamente diferente e muitas vezes não finaliza sobre aquilo que ele estava falando. E isso vai acontecer também nas atividades do dia a dia. Eles têm um aumento da energia e, portanto, eles aumentam as atividades. O paciente em mania se vê 1, 2, 3 da manhã fazendo faxina na casa, resolve fazer a mudança no guarda-roupa, doar roupa. Eles têm uma mania de doar pertences. Às vezes a família chega em casa e já não encontra muita coisa porque eles doaram para quem eles encontraram na rua, muitas vezes desconhecidos. E quando eles começam a fazer uma atividade, por exemplo, eles estão lavando louça, passou um carro de som na rua, ele fala, eu vou ligar o som. E aí ele vai pro som, deixa a louça pela metade, mas no caminho para ligar o som ele já vê o cachorro, ele começa a brincar com o cachorro, e de repente ele vê um par de meia, ele vai passar roupa, e aí ele vai mudando de atividade em atividade e acaba não concluindo nenhuma delas. O paciente em mania também pode ter o que a gente fala do delírio de grandeza. O que é isso? O delírio é uma mudança no conteúdo do pensamento. Então o paciente acredita em algo que na verdade não é real. Muitas vezes eles acreditam que são famosos, ou que são filhos de atores ou atrizes, ou muitas vezes que eles têm muito dinheiro. Eu tinha uma paciente que estava internada comigo no hospital, ela olhava, por exemplo, os carros na rua, ela dizia, doutora, tá vendo todos esses carros? É tudo meu. Pode escolher que eu vou te dar 5 carros, pode escolher qual você quer. E ela acreditava naquilo de fato, então eles acham que eles têm muito dinheiro. Eles podem adquirir também um senso ampliado de si mesmos. Ou o que é isso? A pessoa acredita que ela tem uma capacidade maior do que as habilidades que ela tem de fato. As cores podem se tornar mais vivas para o paciente quando ele está em mania, assim como os sons podem ficar mais altos e muitas vezes incomodá-los mais durante a fase de mania. Muitas vezes eles têm comportamentos impulsivos, em que eu ajo e depois eu penso no que eu fiz e eu acabo me arrependendo, e muitas vezes comportamentos imprudentes. É muito comum eles se moverem em comportamentos sexuais de risco, como por exemplo, ter relação sexual sem uso de preservativo. Muitas mulheres podem ficar grávidas durante a fase de mania. Já no quadro da depressão, a gente vai ter o inverso. Então, na depressão, a pessoa vai ficar mais triste, melancólica,
ela vai perder o interesse pelas atividades que antes ela gostava, ela perde o apetite, ela emagrece, ela se sente mais cansada e lenta, como se uma sensação de como se o corpo dela fosse muito pesado. A tarefa mais simples pode exigir um esforço muito grande. Eles começam a evitar de encontrar as pessoas, muitas vezes não querem tomar banho, não querem sair da cama, não têm forças para isso. Apresentam dificuldade de dormir, problemas para se concentrar, para tomar decisões, e levando até a ideação suicida ou o próprio ato de cometer suicídio. Hoje em dia está muito na moda o pessoal falar que fulano tem transtorno bipolar, falou que ia e de repente mudou de ideia, estava bem e de repente ficou bravo. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. O diagnóstico do transtorno bipolar, ele é bastante complexo e ele precisa ser feito por um profissional. A gente precisa que a pessoa tenha pelo menos algumas desse conjunto de características que eu coloquei. Uma simples mudança de opinião ou de gosto não quer dizer que a pessoa tenha o transtorno bipolar. A gente pode classificar o transtorno bipolar como transtorno bipolar tipo 1, em que eu tenho uma oscilação entre a depressão e a mania severa, em transtorno bipolar tipo 2, e que a minha oscilação vai ser entre a depressão profunda e uma hipomania, ou seja, é a mania de uma forma mais leve. Eu posso ter o estado misto, que eu tenho tanto a depressão profunda quanto a mania severa acontecendo simultaneamente. E eu posso ter a ciclotimia, que é uma depressão mais leve, uma hipomania mais leve, que podem acontecer com oscilações até mesmo dentro do mesmo dia. Ainda não foi determinada a causa efetiva do transtorno bipolar, mas sabe-se que a causa inicial é influenciada fortemente por fatores genéticos. Então a gente tem uma herdabilidade genética que influencia o primeiro episódio. Os demais episódios, eles vão ser influenciados por outros fatores, como por exemplo o estresse ambiental, se o meu trabalho é estressante, ou se eu estou brigando muito com meu marido, se eu estou apresentando problemas com meu filho, ou então por interrupção do sono. Pacientes com transtorno bipolar que se privam de sono por mais de 3 noites seguidas podem entrar em mania, ou mesmo pelo uso de substâncias, uso de álcool, uso de algumas drogas, anfetamina, energético, são substâncias que na pessoa que tem um transtorno bipolar, se ela faz um uso abusivo, ela também pode desencadear um quadro de mania. O diagnóstico, assim como a maioria das doenças psiquiátricas, ele acontece de uma forma clínica, ou seja, baseado nos sinais e sintomas, no relato do paciente durante a consulta com o psiquiatra. E o tratamento do transtorno bipolar, ele é feito com o que a gente fala de estabilizadores de humor, ou seja, nós vamos estabilizar o humor para impedir que o paciente adquira um quadro de mania, numa euforia excessiva, ou deprima muito e entre num quadro de depressão. Ele não tem cura, infelizmente ainda, ou seja, a pessoa precisa tratar o transtorno bipolar a longo prazo, mas ele tem tratamento. O paciente, usando a medicação, ele vai ter cada vez menos crise e cada vez menos intensa. Tem muita gente que tem um preconceito com o tratamento de transtorno bipolar e acha que ele vai mudar a criatividade ou a personalidade da pessoa. Isso é um mito que não é real e por conta disso eu vou fazer um outro vídeo me aprofundando um pouco mais apenas no tratamento do transtorno bipolar e os mitos a respeito. Bom, é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiver... Pessoal, então, vocês viram como que é muito além, né? Como eu falei, a gente só ter oscilações de humor não é caracterizado de transtorno bipolar. Isso num quadro de investigação durante muito tempo, igual ela falou, né? Pode haver o primeiro episódio de transtorno bipolar, passar 8 anos e eu ter outro, tá? Então ele é dividido na fase de manias, que é essa fase que tem esses sintomas, junto com o quadro depressivo. Ela falou que pode haver um misto dentro do quadro de transtorno bipolar, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Esse 8 anos aí de intervalo, Que a pessoa pode ter o primeiro episódio do transtorno bipolar e se passar 8 anos, não teve nada e
pessoa, um histórico, antecedentes familiares, quando a gente ela falou das causas, né? Podem ser causas genéticas e também podem ser causas ambientais, né? Pessoas que usam abusivamente ali, energéticos, anfetaminas, né? E etc. Eu acho que é mais ambientais. Por genética? Tá? Então, alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Então, se eu perguntar qual a diferença entre depressão e transtorno bipolar, vocês vão saber responder? Ou quais são os sintomas de um e de outro? Como que a gente trata o transtorno bipolar? O psiquiatra, através do quê? Terapia é? Isso, medicamentos. Tá bom? Medicamentos e terapia.